Sejam bem-vindos a mais um encontro do curso Cavalcante. A gente vai caminhar agora para um segundo passo da nossa metodologia. Primeiro a gente viu os esquemas de parágrafo padrão e a gente pôde acompanhar a estrutura desse parágrafo. E agora a gente já vai partir para um segundo momento do curso, que é compreender como que um aluno pode interpretar os temas de redação e fazer um esquema para a redação que ele vai produzir, então, na sequência. Hoje a gente vai aprender, então, nessa aula, 3 níveis de interpretação. Eu acredito que essa aula vai ser bastante importante para você. A partir de agora, eu espero que você use essa metodologia no seu texto com frequência. Em toda a redação que você for fazer, você possa aplicar esses 3 níveis de interpretação. Vamos juntos? A maioria dos alunos, quando se depara com um tema de redação, interpreta esse tema de modo relativamente livre, sem saber que existe uma técnica para interpretar os temas de redação. Então, a gente vai apresentar para você um passo a passo. Seguindo esse passo a passo, a chance que você tem de interpretar o tema corretamente, ela aumenta, e ao mesmo tempo diminui o risco de você tangenciar o tema, e por isso, ainda que você faça uma redação muito boa, tangenciando o tema, você vai tirar uma nota relativamente baixa, ou até uma nota próxima de 0. Então, a gente vai tentar minimizar esse risco ao máximo com essa aula de interpretação em 3 níveis. O primeiro nível de interpretação, que você deve anotar aí no seu caderno, é o nível sintático. No nível sintático, seria interessante que o aluno tentasse compreender as expressões e, sobretudo, aquelas que servem como núcleo das expressões. Então, por exemplo, se a gente pegar o tema o trabalho infantil na realidade brasileira. Trabalho infantil na realidade brasileira. Esse tema é construído da seguinte maneira. A expressão trabalho infantil, obviamente, é a expressão núcleo, a expressão mais importante. Então, aquilo que você tem que destinar, dedicar mais importância ao esquematizar o seu texto, é justamente essa expressão trabalho infantil. No entanto, existe um segundo nível de interpretação, que é o nível semântico. No nível semântico, o ideal é você analisar palavra por palavra. Ou seja, no nível sintático, você está analisando as correlações e você está no nível da frase. Agora, no nível semântico, a gente parte para o nível da palavra, do verbete, palavra por palavra. Nesse caso, as expressões todas, elas contribuem para que você avalie esse tema da maneira mais correta. Seria algo no seguinte sentido: se a gente tem um universo de temáticas que dizem respeito a trabalho, o tema fez um corte naquilo que diz respeito a trabalho infantil. Então, o tema está olhando aqui para tudo que diz respeito a trabalho voltado para a infância. Esse recorte que o tema faz já elimina grande parte desse tema geral, simplesmente trabalho. Por outro lado, o tema faz mais alguns recortes. Então, o tema é trabalho infantil, mas é trabalho infantil não no mundo todo. Aqui, por exemplo, a gente estaria no contexto do mundo, contexto mundial. A prova requer do aluno que fale do contexto especificamente brasileiro. Então, ao interpretar o tema no nível da frase e no nível da palavra, a gente vai percebendo os recortes que o texto vai fazendo. Então, agora o aluno vai se voltar especificamente para o trabalho infantil no contexto brasileiro. Outras questões você deve levar em consideração. Então, por exemplo, ainda no nível semântico, que é o nível da palavra, o texto apresenta para a gente a possibilidade de falar sobre trabalho infantil. Seria interessante que você estabelecesse, antes de começar a sua produção, aquilo que não seja considerado trabalho infantil.
Porque o que não é considerado trabalho infantil necessariamente está fora do tema. Então, por exemplo, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA ou ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, que todas as atividades que são ligadas a esporte ou ligadas ao mundo das artes, essas atividades não são consideradas trabalho. Então, tem uma menininha no SBT, que é uma menininha prodígio, que desde criança ela trabalha no SBT, apresenta programa, ela é atriz, fez o Carrossel. Eu não vou dizer o nome da menina. Essa menina, ela está trabalhando para o SBT. Então, se isso for considerado arte, e é considerado arte, né, no caso, artes dramáticas, o Estatuto da Criança e do Adolescente não classifica como trabalho. Então, esse contexto eu não posso apresentar na minha prova. O garoto que joga futebol desde cedo, e ele participa de campeonato, e ele é cobrado pelo técnico, e tem que acordar cedo. O Estatuto da Criança e do Adolescente não considera isso também como trabalho. Então, esses dois elementos estão fora do meu texto. O tema diz trabalho infantil na realidade brasileira. A gente ainda está nesse eixo. Então, são 3 níveis, 3 eixos, ainda no segundo eixo, que é o eixo semântico. A palavra infantil é uma palavra extremamente interessante para a gente definir o nosso tema. O que seria infantil de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Infantil diz respeito aos menores de 12 anos, na especificidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, a expressão que é usada é 12 anos incompletos. Então, 12 anos incompletos significa trabalho infantil. Nesse caso, o jovem aprendiz não é considerado trabalho, existe uma legislação específica, existe uma idade específica para isso acontecer. Então, a gente está pensando especificamente em crianças até 11 anos, 11 meses e 30 dias, 29 dias, considerado trabalho infantil. Por fim, ainda no nível semântico, a gente percebe que esse texto diz respeito à realidade brasileira. O que isso gera como importância para a interpretação do tema? A grande importância é a seguinte: deve acontecer trabalho infantil em várias áreas do mundo. Então, na China tem trabalho infantil? Provavelmente. Na Coreia do Norte tem trabalho infantil? Provavelmente. Na Índia tem trabalho infantil? Provavelmente. Só que a prova, apesar disso ser extremamente importante, a prova requer do aluno um olhar específico para a realidade do Brasil. Então, o aluno vai ter que falar especificamente do contexto brasileiro. Seria pertinente, então, eu fazer uma introdução falando do cenário da China e depois eu falar do contexto do Brasil? Não seria pertinente. Não seria pertinente que a gente usasse quaisquer contextos que não fossem o contexto brasileiro. Isso restringe muito o nosso tema. E se você quiser caminhar de modo bastante preciso, você deveria seguir essa sequência de interpretação. O terceiro e último nível que a gente vai aprender aqui no curso de Redação Cavalcante vai ser o nível paradigmático. O nível paradigmático, ele deve ser levado em consideração porque ele apresenta o momento em que tal frase foi declarada. Esse tema, por exemplo, é um tema de 2005. Você deve concordar que, nesse ano, o trabalho infantil era mais presente, mais frequente na realidade brasileira do que provavelmente acontece em 2020. Então, o contexto em que a frase é dita deve ser levado em consideração. A gente olha para a nossa realidade, então, o nível paradigmático seria o nível da realidade. A gente olha para a nossa realidade e tenta perceber a relevância desse tema para a nossa realidade. No quadro brasileiro, por exemplo, há contextos históricos que contribuem para isso.
Então, a gente tem um contexto da colonização, o contexto da escravidão. Certamente esses contextos são relevantes para que em 2005 ainda seja apresentada a realidade de trabalho infantil no Brasil. Então, nesse momento, e a partir desse momento, eu começo a anotar as minhas ideias. O que você vai reparar que aconteceu com a prova do Enem nos últimos anos? Nos últimos anos, a prova passou a ser cada vez mais específica. Então, esse recorte que a gente vai fazendo nesses níveis de leitura, esse recorte ele vai ser cada vez mais preciso. No ano passado, por exemplo, a gente viu a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o tema não falava de todas as artes, falava de uma arte específica, falava de cinema, que é a 7ª arte. O tema da prova, ao mesmo tempo, não queria que você falasse simplesmente sobre cinema. O tema da prova não queria que você dissesse quais obras você acha significativas ou não no cinema brasileiro. Queria que você apresentasse perspectivas de democratização do acesso. Esses temas específicos, quando você trabalha esses níveis de leitura, você vai ter condições nesses temas de depreender aquilo que a prova espera de você e dificilmente você vai tangenciar ou fugir do tema nesse tipo de estrutura de interpretação. Vou te dar mais alguns exemplos aí para a gente poder partir para os exercícios. Depois que você faz a leitura nesses 3 eixos, nesses 3 níveis, o ideal seria que você começasse, então, a anotar as suas ideias. Então, você vai pegar o tema da prova, se possível que você leia somente o tema da prova, sem ler os textos de apoio, porque os textos de apoio vão te influenciar, de certo modo, eles vão te contaminar e, de certo modo, eles vão te limitar na hora do planejamento da escrita. Então, seria interessante mesmo que você lesse o tema da prova no eixo sintático, no eixo semântico, palavra por palavra, e no eixo paradigmático, que é olhando para a realidade que a prova está te apresentando, e depois disso você anotasse as suas ideias naquilo que a gente chama de brainstorming. Sai anotando as ideias, todas elas, sem criticá-las ainda, e depois você vai ter a oportunidade de selecionar essas ideias. A partir disso que você poderia ler os textos de apoio. Porque, ao ler os textos de apoio, você vai reparar que não é exatamente aquilo que você planejou para aquela redação. Então, a partir disso, você pode fazer um recorte no seu planejamento, com as lentes já focalizadas no que o texto de apoio te apresentou. Depois desse tipo de leitura, a gente parte, então, para a última fase do nosso planejamento, que é separar as ideias que vão estar contidas na introdução, nos desenvolvimentos e na proposta de intervenção, que seria a nossa solução. Agora a gente vai partir para os exercícios, eu vou apresentar mais 2 exemplos e vou explicar o exercício para vocês. Vamos para o segundo exemplo, então? Exemplo de 2012, a prova apresentou o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, prova do Enem. O que a gente pode levar em consideração naqueles níveis de interpretação? No nível sintático, a expressão núcleo é movimento imigratório. Essa expressão, então, é a expressão principal. Depois o texto diz assim, para o Brasil, então a gente sabe que esse movimento é voltado para a nossa realidade, para a realidade brasileira, e diz também que é no século XXI. O que isso significa? Aqui, a prova já fez uma restrição para a gente, nesse nível semântico, de que outros movimentos imigratórios ao longo da história, que você conhece, então você sabe que houve movimentos imigratórios de africanos para o Brasil, de italianos para o Brasil, de portugueses para o Brasil, de japoneses para o Brasil, por exemplo, árabes, etc. Todos esses movimentos históricos imigratórios, eles não são relevantes para a temática da prova. Se você pudesse voltar o seu texto de modo bastante preciso para o século XXI, isso seria aquilo que a prova esperaria do aluno.
No eixo paradigmático, você tem que levar em consideração o ano de 2012, que era o ano atual para aqueles alunos, e nessa perspectiva, os países que traziam mais imigrantes para o Brasil são esses aqui, ó, Haiti e Bolívia. No entanto, como a prova é feita pelo aluno no ano que ele está participando do vestibular, por exemplo, se a gente transformasse para o nosso ano, que seria o ano de 2020, o contexto paradigmático já não seria mais Haiti e Bolívia, seria Venezuela. Então, a gente vai perceber uma presença maior de venezuelanos no Brasil por conta da crise que aconteceu em 2018, 2019 na Venezuela. O terceiro e último exemplo que a gente vai apresentar para você é o tema A Importância da Retomada do Patriotismo para o Brasil. Seria um tema, então, de 2020, aí, imaginando que a prova pode trabalhar uma temática um pouquinho mais conservadora. Nesse caso, o que seria interessante que o aluno compreendesse naqueles níveis de leitura? E já fica o destaque para você. O nível sintático, semântico e paradigmático, você vai começar a treinar, ao passo que, durante as suas leituras de temas, você vai fazer isso quase que automaticamente. Então, assim, você não vai precisar ficar pensando, isso daqui está no nível da frase, está no nível da palavra, ou está no nível da realidade. Não, você já vai fazer isso ao mesmo tempo. É o que eu vou tentar apresentar aqui de modo bem simplificado nesse exercício. A importância da retomada do patriotismo para o Brasil. A expressão importância da retomada é bastante significativa para esse tema, assim como a palavra patriotismo, que é central com certeza. Essa daqui é a expressão mais importante. E para o Brasil, a gente já faz o destaque que o texto faz esse recorte para a realidade brasileira. O aluno deve avaliar da seguinte maneira: a maioria dos alunos vai perceber isso, que patriotismo é a expressão central, então a maioria dos alunos vai falar sobre patriotismo. A maioria dos alunos falaria do contexto brasileiro e a maioria dos alunos iria notar que a palavra importância é significativa aqui também. Então, assim, vai ser importante falar do patriotismo no contexto brasileiro e você vai apresentar como que isso é significativo para o contexto brasileiro. Então, a maioria dos alunos vai falar sobre a importância do patriotismo para o Brasil e vai esquecer a expressão retomada. A expressão retomada é significativa. Se você olhar para uma linha do tempo, a palavra retomada significa que, em algum momento da história do Brasil, numa linha do tempo, em algum momento houve patriotismo, em um momento posterior deixou de haver patriotismo, e a proposta seria que o Brasil retomasse essa importância do patriotismo. Você poderia falar, então, de contextos históricos, isso seria bastante interessante para a sua redação, olhar para a história. Ao mesmo tempo, você poderia olhar para a literatura, por exemplo, para as estéticas literárias apresentadas no contexto brasileiro. Então, daria para o aluno falar sobre romantismo, por exemplo, a figura do índio como uma possibilidade de um herói brasileiro no movimento indianista. Ou o aluno poderia olhar mais para o século XX, pensar na Semana de Arte Moderna, na interpretação da literatura brasileira e dos seus heróis na Semana de Arte Moderna e no modernismo brasileiro. Então, seriam algumas possibilidades de contexto para você apresentar algum tipo de patriotismo, para que esse patriotismo fosse retomado no contexto de 2020, que é o eixo paradigmático aí dessa proposta. Fica um abraço para você. A gente espera um reencontro numa próxima oportunidade. E os alunos devem fazer, então, os exercícios que são propostos pelo curso. Até breve.